Bom dia, a paz do Messias, chamado Cristo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs e meus seguidores do canal do YouTube. Bom dia de novo e a paz do Messias, chamado Cristo. Nesta manhã estou lendo de novo, trazendo a mensagem dessa manhã para que vocês venham entender o verdadeiro Evangelho de Cristo, melhor dizer, do Messias, chamado Cristo. E que também ainda estou no livro de Levítico, como venho dizendo para vocês nos primeiros vídeos que venho gravando. E agora vamos ler o capítulo 18, o terceiro livro da Bíblia Sagrada, que ainda estou lendo. E que agora também vamos ler, você daí que está do outro lado me assistindo e me acompanhando nas leituras da Bíblia Sagrada, fique bem atento. Fique bem atento. E que também vocês fiquem espertos. Não vão na cabeça nem nos ensinamentos falsos que muitos terceiros ensinam. Eu quero que vocês entendam, compreendam a Bíblia Sagrada. Eu tenho o prazer de ler e falar a verdade para todos vocês que já me seguem no canal do YouTube e que também eu tenho o prazer também de passar o verdadeiro conhecimento para vocês entenderem, compreenderem, que não são como os terceiros estão gravando seus vídeos e falando, mas não é. Como tão dito, Levítico capítulo 18. Relações sexuais proibidas. Tenho prometido para vocês que vou falar tudo que está na Bíblia. Tudo. Relações sexuais proibidas. O Senhor Deus mandou Moisés, versículo 2, dizer aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 3. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Obedeçam-me. Diga a eles que me obedeçam. Diga a eles que me obedeçam e não olhem para trás. Sigam em frente nas minhas leis e nos meus mandamentos. Versículo 4. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se não me obedecerem e não guardarem as minhas leis e os meus mandamentos, eu não sou o Deus deles não. Eles estão enganados.
Assim, nessa época, agora, que muitos desobedecem às leis e os mandamentos dele e ainda diz que Deus é o Deus deles. Não é, não. Deus só é Deus, Deus só é Pai dos filhos obedientes e o Messias, o Jesus, como você quiser chamar, como você quiser adorar, o Emanuel, o Messias, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ele está pedindo para que você o obedeça. Todas as leis. Não fiquem indo na cabeça nos falsos ensinamentos desses desengrejados, desses outros terceiros que gravam seus vídeos e dizendo que é melhor viverem desunidos, fora das igrejas, dos ministérios. Não façam isso, não vão na cabeça deles. Outros ainda dizem que o dízimo só era só para os israelitas. É não. Se você faz parte de um reino, se você faz parte de um reino, você tem o mesmo dever de dar o seu dízimo e suas ofertas para a manutenção da obra de Deus, da casa de Deus. Mas nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que o reino de Deus não é dinheiro, não é prata, não é ouro, não é casa, não é apartamento, não é carro, não é não. O reino de Deus é a obediência. A obediência a Ele e ao Filho dele, o Messias. Porque Jesus tem dito que para aqueles que foram ao encontro dele, quando ele entrou no templo, que chegou e viu muitos cambistas lá vendendo e comprando, ele derrubou foi tudo no chão, tudo, quebrou foi tudo, tirou um cinturão e deu lapada. Tirou um cinturão e deu lapada. Deu lapada nesses cambistas que estavam vendendo e comprando, fazendo da casa de Deus um mercado. Aí Jesus ele disse: a casa do meu pai é casa de oração, não é casa de ladrões. Vocês a transformaram em covios de ladrões. Então ele quebrou tudo. Quebrou tudo. Quebrou tudo ele. Aí então vieram os líderes e os sacerdotes e perguntaram a ele: com que autoridade é que você faz isso? Aí Jesus disse: eu também faço uma pergunta. Eu também faço-lhes uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem bem, eu também responderei a pergunta de vocês. Então, Jesus ele chegou e disse assim para eles: também me respondam. O batismo de João Batista, ele era do céu ou da terra? Aí eles pararam, olharam um para os outros e disseram: se nós dissemos que é do céu, a multidão nos apedrejará, nos matará. E se dissermos que é da terra, também morreremos, a multidão nos matará. Aí o Messias, chamado Cristo, ele disse para eles: eu também não responderei a vocês com autoridade, com que autoridade eu faço isso. É melhor obedecer. Não saiam dos ministérios. Fiquem e permaneçam até o fim. Não vão na cabeça desses terceiros, não. Eles estão errados, eles estão passando conhecimento falsos, fora de alicerce, porque o alicerce é o Messias, chamado Cristo,
temos que estar reunidos, esperando por Ele, porque Ele só vem buscar os filhos obedientes, os irmãos obedientes que estão esperando por Ele. As irmãs também, que dá tudo no mesmo, irmãos dá o mesmo sentido, irmãos e irmãs. Fiquem na posição que vocês estão, adorando, reunidos com seus irmãos. Agora vamos para o versículo 5. Se obedecerem, obedeça. Se, versículo 5, repito. Se obedecerem as minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor de vocês. Se não me obedecerem, e nem os meus mandamentos, não são meus filhos. Não são meus filhos, não são meus discípulos, não são meus servos. Não são. Muitos estão se enganando. Muitos desigrejados estão enganados. E querem que muitos também se percam. Igual eles, que já estão perdidos mesmo. Estão se perdendo porque querem. Versículo 6. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenham relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Versículo 7. Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Versículo 8. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Isso é uma prostituição. Diga a eles que me obedeçam. Obedeçam-me e façam tudo o que eu estou fazendo. Pratiquem tudo o que eu estou mandando eles fazerem. Versículo 9. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai e de mãe, ou somente por parte de pai. E não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra casa. Não importa, ela é tua irmã. Tua irmã. Versículo 10. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Versículo 11. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Versículo 12 e 13. O resumo do 12 está no 13. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações, versículo 14. Não tenha relações com a mulher do seu tio por parte de pai, pois ela é sua tia. Versículo 15. Versículo 15. Não tenha relações com sua nora. Versículo 16. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Fale para os
israelita, que me obedeçam, obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos, me obedeçam e não me desobedeçam. Versículo 17. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta. E isso seria uma imoralidade. Versículo 18. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Versículo 19. Não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Me obedeçam. Respeite suas esposas. Respeite os direitos da sua esposa, porque ela está impura, menstruada. Porque senão, se você tiver relações com ela, você se tornará impuro também por 7 dias, igual uma mulher. No versículo 29, no versículo 20, versículo 20. Não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Versículo 21. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Porque somente Ele merece ser adorado. Somente Ele merece, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Somente Ele. Somente Deus, somente Deus merece toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Versículo 22. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Nenhum homem deve ter relações com outro homem. Deus detesta isso. E o que mais nós vimos neste mundo que nós estamos aqui vivendo é isso acontecendo. Isso acontecendo. E ainda dizem que tem Deus no coração. Não tem. Ainda dizem que tem Deus na vida deles. Não tem. Não tem. Quem eles têm é o diabo. Eles têm o diabo na vida deles. Satanás, Lúcifer, a antiga serpente do livro de Gênesis e o dragão do livro de Apocalipse. É o que ele tem. Essas pessoas têm. Esses homens que cometem esse pecado nojento que Deus odeia, detesta, abomina. O homem foi feito para a mulher, para ter a sua esposa e sua família. A mulher foi feita para o homem, para ter sua família, seu esposo, para cuidar dela, ele, para ela cuidar dele e ele cuidar dela, os dois, da sua família. Versículo 23. Ninguém ninguém mesmo. Versículo 23. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura. Versículo 24. E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhum dessas coisas, pois vocês ficarão impuros como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. A lei de Deus é a lei de Deus. Tem que ser obedecida até o fim, pelo pé da letra.
Versículo 25. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra e ela está expulsando os seus moradores. Versículo 26. Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, olha aí, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos e não cometam nenhuma dessas imoralidades sexuais. Não cometam. Os estrangeiros que moram no meio do povo de Israel também não podem, tem que obedecer, não podem cometer esses pecados nojentos. Tem que obedecer a Deus, tem que obedecer ao Messias, chamado Cristo Jesus, tem que obedecer. Vou repetir de novo o versículo 26. Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos e não cometam nenhuma dessas imoralidades. Não cometam, me obedeçam. Versículo 27. Pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram e por isso ela ficou impura. Versículo 28. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura e que ela os expulse, como fez com os povos que moravam lá. Versículo 29. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Versículo 30. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam. Agora ficou bem claro que os desigrejados, eles estão errados. Errados. A terra que Deus expulsou aquele povo, colocou o seu povo, os obedientes, até os estrangeiros que estavam no meio deles, colocou eles também, deu aquela terra para eles viverem unidos, morando unidos, habitar a terra em união. A terra tem que ser habitada em união uns com os outros. Paz e amor, fidelidade. Como é que os desigrejados são infiéis e eles querem que Deus seja fiéis a eles? Como é que podem Deus ser fiel aos infiéis? Não pode. Deus, ele é fiel com os fiéis. Deus corrige e castiga todo aquele que ama. Pensem bem, o que ele faz com os que não o amam. Agora vamos para o capítulo 19. No capítulo 19. Você que está aí desse outro lado aí, assistindo esse vídeo, continue assistindo que você vai aprender
o verdadeiro evangelho. Sai fora do meio dessas pessoas aí, que estão fazendo tanta bagunça no meio do evangelho. Estão fazendo bagunças demais. E Deus não está se agradando com eles, não. Deus não está se agradando, não. Deus não está feliz, não, com esses bagunceiros, com esses rebeldes, desobedientes. Não. Com esses desobedientes e esses desengrejados, Deus não está feliz, não. Portanto, vocês saiam fora desses costumes que eles estão agora trazendo aí. Fazendo muitos se afastarem, ficar desviados, desunidos. Eles estão fazendo isso. Muita confusão na mente de muitos irmãos. Muitos que ainda não têm o entendimento, o conhecimento da verdade. Estão caindo também nas armadilhas deles. Igual o passarinho. Igual o passarinho. Vocês lembram que Jesus ele disse que não cairá um passarinho numa armadilha, numa chaprã, na armadilha, melhor dizer, que vocês vão entender. Quando o passarinheiro ele vai pegar um passarinho, ele coloca a armadilha lá, ele coloca lá o chaprão, a saprã lá, coloca lá. Quando o passarinho cai em cima, posa em cima, que cai dentro, ele tá preso, ele vai e pega. Mas só cai se Deus permitir. Os filhos de Deus, os obedientes ao Messias chamado Cristo, só vão cair se Deus permitir, na lábia de vocês desengrejados. Capítulo 19. Outras leis, eu só estou falando isso por causa que eu já li a Bíblia por completa. Os 66 livros da Bíblia Sagrada eu já li por completa. Por isso que eu estou trazendo essas mensagens para que vocês venham entender e compreender que esses desengrejados estão errados. Estão errados. Eles não entendem nada, não conhecem nada e ainda querem ser mestre, ainda querem ser ainda professor. De quem? De leigos. As pessoas leigas é que eles estão arrastando. E muitos que estão indo aos costumes deles, praticar os que eles estão praticando. Outras leis. De quem as leis, meus irmãos e minhas irmãs? De quem as leis é de Deus. Merece ser obedecida ou desobedecida? Responda vocês mesmos aí. O capítulo 19. O Senhor Deus mandou Moisés, versículo 2, dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Sejam santos. Não mintam, não roubem, não se prostituem. Sejam santos, eu sou santo. E outras coisas melhor. E tem muitas coisas que podem ser ditas. Versículo 3. Cada um respeita a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 4. Não adorem ídolos, nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha aí os templos, mais uma vez se repetindo, que Deus não habita. Que Deus não habita, esses são os templos aí, feitos aí de metal estalto, para adoração. Olha aí, se repetindo. Aonde muitos estão dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem eles mesmos sabem entender, sabem interpretar a Bíblia, nem eles mesmos sabem compreender. Porque não lê esses livros, eles não lêem esses livros. Eles não leem. Aí passam por cima, passando conhecimento falso para as pessoas. Versículo 5. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. Seja obediente, faça como ele mandou, para que a sua oferta seja aceita.
Se fazer ao contrário, não aceita. Ele não aceita. Igual a oferta de Caim. Caim fez tudo errado. Não foi aceito por Deus. Caim fez tudo errado, não foi aceito por Deus. Mas Abel fez tudo certo, obediente ao pai. Foi aceito. O irmão com raiva, com ódio, se vingou do irmão. Matou o irmão. Abel, matou Abel. Versículo 6. A carne deverá ser comida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte. Mas se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada. Versículo 7. Pois ficou impura se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta. Versículo 8. E a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Porque é desobediente. Porque é desobediente. É desobediente. Vai ser expulso. Versículo 9. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do caminho. Na beira do campo, dá no mesmo sentido. Nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Versículo 10. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que cuido de tudo. Que cuido de tudo, sou eu que cuido de tudo. Sou eu o responsável por tudo. Me obedeçam. Não me desobedeçam. Façam o que eu estou mandando. Versículo 11. Não roubem. Não roube. Não roube. Não minta. E não engane os outros. Versículo 12. Não faça juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Versículo 13. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Versículo 14. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, o seu Deus. Eu sou o Senhor. Eu vejo tudo que você está praticando. Vejo tudo que vocês estão praticando. Vejo tudo que vocês estão fazendo. Portanto, eu corrijo aquele que está errado e castigo aquele que não quer ser consertado. Eu castigo. Deus falando lá no livro de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 19. Versículo 15 agora. Quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as coisas com justiça. Versículo 16. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Ou eu sou o Senhor.
Não faça isso. Ou não faça isso. Acusações falsas. Não faça isso. Não prejudique ninguém. Eu sou o Senhor. Versículo 17. Não guarde ódio no coração contra outros israelitas, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Versículo 18. Não se vingue, nem guarde o ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus também falou isso, vocês lembram? Amais uns aos outros, assim como eu vos amei até o fim. Amém. Amem, não caluniem, não despreze, não maltrate, não desrespeite. Ame, Jesus também falou isso, vocês lembram? Vai chegar lá essas partes desse livro que está falando. É lá no livro de João, de João está falando. Todos os livros falam, todos. Versículo 19 agora. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Não semeie tipos diferentes de semente no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecidos. Versículo 20. Se um homem tiver relações com uma escrava que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comprada, nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados. Mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Versículo 21. Nesse caso, para tirar a sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus o Senhor um carneiro que ele levará até a entrada da tenda sagrada. Versículo 22. Ali, na presença do Senhor, o sacerdote oferecerá o carneiro a Deus e assim conseguirá o perdão do pecado que o homem cometeu. Versículo 23. Versículo 23. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores lá na terra de Canaã, frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem nos primeiros 3 anos. Essas frutas são impuras. Versículo 24. No 4º ano, as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. Versículo 25. No 5º ano, vocês poderão comer as frutas, e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 26. Não comam carne em que houver sangue. Não comam carne em que houver sangue. Não procurem adivinhar o futuro. Nem façam feitiçarias. Versículo 27. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Versículo 28. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Não façam marcas no corpo de vocês, não. Eu sou o Senhor. Não façam. Eu sou o Senhor. Me respeitem. Sejam dedicados a mim. Me obedeçam. Versículo 29. Não desonrem as suas filhas, entregando-as para serem prostitutas nos templos
pagãos. Isso encheria a terra de idolatria e de pecado. Versículo 30. Guardem o sábado, que é um dia sagrado, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu, o Senhor. Eu sou o Senhor. E respeitem. Respeitem a terra de idolatria. Não encham a terra de idolatria. Não encham. Não encham a terra de idolatria e de pecado. Versículo 30. Guardem o sábado, que é um dia sagrado, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Versículo 31. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que vejo tudo e posso revelar tudo. Sei o que vocês estão fazendo. Sei o que vocês fazem. Versículo 32. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo o respeito. E honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Vocês lembram que quando Jesus nasceu, três magos do Oriente foram honrar Jesus, recém-nascido. Vocês lembram? O menino recém-nascido que eles foram honrar, eles levaram ouro, mirra e incenso. E muitos nessa época não quer dar o dízimo, devolver o dízimo para Deus, não é para pastor, não. É para Deus, para a manutenção da casa de Deus, para os irmãos, os necessitados, que não tem emprego, que não trabalham, que não tem renda alguma, que depende de ajuda para sobreviver. O dízimo e as ofertas é para isso, para a casa de Deus, manutenção da casa de Deus. Versículo 33. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Versículo 34. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Me obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos. Obedeçam. Jesus também falou isso. Amará o próximo como a si mesmo. Até o fim. Ele amou nós, ele nos amou até o fim. Amou os primeiros até o fim. E o que se vê hoje é irmãos aí intrigados, irmãs intrigadas, contendeiros, contendeiras, é isso que se vê. Ainda diz que obedece a Deus, obedece coisa alguma, não obedece coisa alguma. Se Deus manda obedecer, amar, respeitar, e muitos dos irmãos, muitas das irmãs aí nos ministérios aí desobedecem. É intrigado dos irmãos, contendeiro, contendeira. É isso que acontece. Que está acontecendo. Por causa dos falsos ensinamentos. Os falsos ensinamentos. Que está influenciando muitos. Versículo 35 agora. Não prejudiquem os outros
usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Versículo 36. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito. Versículo 37. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Usem balanças certas. Use pesos certos. Usem balanças certas. Usem pesos certos. Sabe o que quer dizer isso? Não roubem ninguém. Não roubem. Não mintam para ninguém. Não dê falsos testemunhos. Amem uns aos outros. Agora vamos para o capítulo 20. Capítulo 20. Castigos para vários pecados. O Senhor Deus mandou Moisés, versículo 2, dizer ao povo de Israel o seguinte: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Versículo 3. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo, por haver dado um dos seus filhos para o serviço do deus Moloque. Ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro. Tá vendo aí? E profanou o meu santo nome. Deus mora no meio do povo, na tenda sagrada. Deus mora no meio do povo. Do seu povo Deus mora. Deus nunca deixou ninguém sozinho. Um dos seus filhos sozinho. Deus nunca deixou os seus filhos sozinhos, não. Deus nunca abandonou os seus filhos. Só os rebeldes. Os rebeldes é que estão aí influenciando aí a cabeça e a mente de muitos. Então, filhinhos e filhinhas de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, saiam fora desses falsos ensinamentos aí. Saiam fora enquanto é tempo. Em outras partes da Bíblia Sagrada está dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Saia do meio desse povo. Versículo 4. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não o matar, versículo 5, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o deus Moloque. Versículo 6. Repito, versículo 6. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e expulsarei do meio do povo, versículo 7, de quem se completamente, olha, versículo 7, dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, Deus de vocês. Versículo 8, obedeçam às minhas leis, eu sou o Senhor, e eu os separei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Me obedeçam. Obedeçam. Vocês não pertencem a ninguém não. Me obedeçam. Versículo 9. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta. E ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Versículo 10.
Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos, os dois. Devem ser mortos todos os dois. Versículo 11. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai, e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Versículo 12. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Versículo 13. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte, porque, como falei no outro vídeo, Deus fez homem e mulher para um só. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Não foi homem para homem e nem mulher para mulher, não. É um pecado nojento e abominação. É abomináveis. Se tornam abomináveis para Deus. São abomináveis. Versículo 14. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave. E os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo de Israel. Versículo 15. Se um homem tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Versículo 16. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Versículo 17. Se um homem casar com uma irmã, seja por parte só de pai ou por parte de pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo de Israel. Versículo. E uma vergonha. Vou ler de novo, versículo 17. Vou ler de novo. Versículo 17. Se um homem casar com uma irmã, seja por parte só de pai ou por parte de pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã. Ele merece castigo. Versículo 18. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficarão impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Não me obedeceram. Expulsa os dois do meio do povo. Não sou o Deus deles? Expulsa. Versículo 19. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. Versículo 20. E um homem que tiver relações com a tia envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigo. Eles nunca terão filhos. Versículo 21. Se um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade e os dois morrerão sem ter filhos. Versículo 22. Mais uma vez, ele fala: obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, a fim de que a terra para onde eu os
estou levando, a terra que vai ser de vocês, não os expulse. Quem está gostando das leituras da Bíblia Sagrada? Obedeçam. Obedeçam, não desobedeçam. Versículo 23. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali. Conforme vocês forem tomando posse da terra, eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam. Por causa da imoralidade deles, por causa das imoralidades que eles praticavam. Deus não gostava. Deus expulsou todos eles daquela terra e deu ao seu povo os obedientes. A terra de Canaã, Deus deu a eles. Versículo 24. Mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês, e vocês possuirão uma terra boa e rica. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os separei dos outros povos. Versículo 25. Portanto, façam diferença entre animais e aves, puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal ou uma ave ou um animal que se arrasta pelo chão é impuro ou não. E eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não ficassem impuros. Versículo 26. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Versículo 27. Qualquer homem ou mulher que tiver os espíritos dos mortos, vou ler de novo, versículo 27. Qualquer homem ou mulher que invocar o espírito dos mortos ou praticar a feitiçaria deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte, porque invoca o mal, porque faz a vontade do mal, do maligno, do diabo, do Satanás. Essas pessoas têm que ser mortas. Deus está falando, é Deus que está mandando. Capítulo 21. Leis para os sacerdotes. O Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes, que são descendentes de Arão: que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de um parente morto. Versículo 2. A não ser no caso de parente, chegados, isto é, a mãe ou pai, o filho, a filha, o irmão, versículo 3, ou a irmã solteira que morrer com ele, que more com ele. Vou ler de novo. Capítulo 21. Leis para os sacerdotes. O Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes que são descendentes de Arão: que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de um parente morto. Versículo 2. A não ser no caso de parentes chegados, isto é, a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão. Versículo 3. Ou a irmã
solteira que more com ele. Versículo 4. Quem ele não fique impuro, que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Versículo 5. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça, aparar a barba ou cortar-se em sinal de luto. Versículo 6. Eles serão completamente fiéis ao seu Deus, e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam os sacrifícios que são ofertas de alimentos para Deus, o Senhor. Portanto, devem ser fiéis a Deus. Versículo 7. Eles são separados para o serviço de Deus e por isso não podem casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem ou com uma mulher divorciada. Versículo 8. O sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimentos e por isso o povo deve considerá-lo santo. Eu, o Senhor, sou santo e escolhi o povo de Israel para que seja santo. Versículo 9. Se a filha de um sacerdote se desonrar, virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada viva. Vou ler de novo. Interessante. Versículo 9. Se a filha de um sacerdote se desonrar, virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada viva. Versículo 10. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso ele não deve deixar de pentear os cabelos e não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Versículo 11. Ele não pode tocar num morto, mesmo que seja o seu pai ou a sua mãe. Isso o tornaria impuro. Versículo 12. E quando versículo 12. E quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele a tornaria impura. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O grande sacerdote só poderá casar com uma virgem. Versículo 14. Ele não pode casar com uma viúva ou uma mulher divorciada ou uma prostituta ou qualquer outra mulher que não seja virgem. Ele pode casar somente com uma virgem israelita. Versículo 15. A fim de que os seus descendentes sejam puros, eu sou o Senhor e eu o ordenei como sacerdote. Versículo 16. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte, versículo 17. Diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimentos. Essa lei vale para sempre. Versículo 18. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado. Versículo 19. Ninguém com uma perna ou braço quebrado. Versículo 20. Ninguém que seja corcunda ou não
ou anão. Ninguém, perdão, vou de novo, versículo 20. Ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outra doença da pele, e ninguém que seja castrado, versículo 21. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar as ofertas de alimento. Se ele for defeituoso, estará proibido de oferecer o meu alimento. Versículo 22. Esse homem poderá comer dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas. Versículo 23. Mas ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegar perto do altar, pois tem um defeito, e tornaria impura essas duas coisas. Eu sou o Senhor, e eu o dediquei a mim. Versículo 24. Foi isso o que Moisés disse a Arão, aos israelitas de Arão e a todo o povo de Israel, para que o obedeça. Para que o obedeça. Capítulo 22. A santidade das ofertas. A santidade das ofertas. Capítulo 22, repito. O Senhor Deus mandou Moisés, versículo 2, dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte: tratem com todo o respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mereço respeito? Me respeitem, se dediquem a mim. Versículo 3. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Me obedeçam, me obedeçam. Versículo 4. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa da pele ou tiver um corrimento no membro poderá comer das ofertas sagradas, até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura, por ter tocado num morto, ele ficará impuro. Se tiver perda de esperma, ele também está impuro. Versículo 5. Ou se tocar num animal impuro, ou numa pessoa impura, versículo 6, ele ficará impuro até o pôr do sol, e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Versículo 7, depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Versículo 8, ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural, ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Me obedeçam. Versículo 9. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor e os dediquei a mim. Vou ler de novo o versículo 9.
Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecados e morrerão. Eu sou o Senhor e os dediquei a mim. Obedeçam, não desobedeçam. Versículo 10. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Versículo 11. Mas os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nascerem na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Versículo 12. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das ofertas sagradas. Versículo 13. Se ela for viúva ou divorciada e não tiver filhos e voltar a morar na casa do pai, na casa dos pais dela, como no tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros das suas famílias têm o direito de comer dessas ofertas. Versículo 14. A pessoa que não tiver esse direito, mas por engano comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta, mais 1/5. Versículo 15. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Versículo 16. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. Leis a respeito dos animais oferecidos como sacrifício. Versículo 17. O Senhor Deus mandou que Moisés, versículo 18, desse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentar em sacrifício ao Senhor Deus, um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria. Versículo 19. O animal deve ser um macho sem defeito. Assim a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro ou um carneiro ou um bode. Versículo 20. Mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido a Deus, não aceitará a oferta. Deus não aceitará a oferta. Versículo 21. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo ou uma ovelha ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Versículo 22. Não ofereçam ao Senhor um animal cego ou aleijado ou defeituoso ou um animal que tenha úlcera, sarna ou outras doenças da pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Versículo 23. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneiro,
com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Versículo 24. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. Versículo 25. E também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições para o apresentar a Deus como oferta de alimentos. Esses animais são defeituosos e Deus não o aceitará. Versículo 26. E o Senhor Deus disse também a Moisés. Versículo 27. Quando nascer um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias do 8º dia. Diante o animal poderá ser apresentado a Deus. Vou ler de novo, versículo 27. Vou ler de novo, versículo 27. Quando nascer um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias. Do 8º dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Versículo 28. Não matem no mesmo dia para os oferecerem em sacrifícios uma vaca e o seu bezerro ou uma ovelha e o seu carneirinho ou uma cabra e o seu cabritinho. Versículo 29. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito dos sacrifícios, a fim de que eu os aceite. Versículo 30. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixem sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor, me obedeçam. Versículo 31. Obedeçam às minhas leis, eu sou o Senhor. Versículo 32. Não façam nada que profane o meu santo nome, que todo o povo de Israel confesse que eu sou o santo, eu sou o Senhor, e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. E como eu já trouxe essa mensagem hoje pela manhã, de madrugada estarei aqui no mesmo cantinho para trazer essa mensagem para vocês. De madrugada estarei aqui. Fiquem com a paz do Messias chamado Cristo e entendam, compreendam que a Bíblia vem falando de obediência. Obedeça e não desobedeça. Aquele que desobedece profana o nome de Deus. Está profanando o nome de Deus, o desobediente. Os desobedientes profanam o nome de Deus quando o desobedece e quando não obedecem às leis e os mandamentos de Deus. Estão profanando o nome de Deus. Fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Amém.